Pronto? Opa! Salve todos. Estamos aqui mais uma vez. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ontem nós começamos a discutir, na verdade, tentei costurar a ideia, porque de nosso trabalho, nossa aula, a partir da beleza dentro da matemática. Hoje nós vamos falar sobre a beleza dentro da matemática. Tá? Nós vamos continuar a brincadeira. Eu não tenho a menor dúvida. Todas as ações humanas são ligadas a questões estéticas. Há uma preocupação estética o tempo inteiro. Eu não vou defender nossa aula de matemática, mas colocando as ações que têm preocupação estética no campo da arte, não existe vida sem arte. Eu consigo defender isso, teria aí, mas daí deu uma hora discutindo o porquê que eu levanto essa bola. A arte dá significado ao mundo. É inadmissível que o homem tenha gasto tanto tempo e ainda gasta com uma produção como a matemática e que a preocupação estética não esteja junto. A preocupação com o belo sempre esteve presente na matemática. Desde a forma, e acho muito, muito presente na matemática, desde o próprio da metalinguagem, do português utilizado na elaboração das questões, da forma com que se dispõem os textos matemáticos. A matemática é uma escrita bidimensional, ao contrário do português, que você lê da esquerda para a direita. Na matemática, você lê em duas dimensões. É mais do que discutido a questão da escolha da notação e da forma como se trabalha, definindo o próprio caminho da matemática. E hoje em dia, alguns filmes tratam direto da matemática. Tá? Tem uma obra-prima que eu aconselho que todos assistam, chamado Pi. Tá? É um número fantástico, é um filme espetacular. Tá? Se eu colocar assim, na lista dos filmes que você não pode deixar de ver antes de morrer, considerando que você não vai morrer rápido. Tá certo? Pi é um deles. Tá? E o tratamento é todo matemático. Teve um outro, há pouco, que falou na sequência de Fibonacci, que foi por superprodução, qual foi? Código da Vinci, tá, que estava ligado a uma série de coisas de matemática. A matemática está presente com frequência na arte. Inclusive, eu trabalhava numa escola onde os professores não saíam das salas. Quem saíam das salas, os alunos, eles trocavam de local. Então, existia uma sala, aquela sala de matemática, que é onde eu ficava. E com essa mania de você vai dar um problema e as pessoas, os alunos, você fala, que problema bonito aqui. Aí os alunos começavam a criticar, como é que você pode achar um problema bonito? Eu fiz uma coisa que foi bastante interessante, acabou se desdobrando em algo bastante interessante. Eu separei, isolei mesmo, com cordão de isolamento, um pedaço da sala. E nesse pedaço, todo mês, eu colocava em exposição uma cópia, um comentário, e não era coisa pequena, era grande, eu fazia grande mesmo, de algum artista que tinha usado a matemática como elemento em sua obra. Alguns são descarados. Tá? Escher é um deles. Escher diz, a declaração dele, que se sentia melhor entre os matemáticos do que entre os artistas. Discordo dele porque ele não sabia qual dos dois artistas que ele se sentia melhor. Né? Os artistas propriamente ditos, os artistas dos números e das formas, né? Os matemáticos. O Da Vinci é outro que teve uma exposição, inclusive, no Rio de Janeiro, com obras do Da Vinci, que veio o rinoceronte. A presença da matemática no trabalho dele é fantástica. Tá? O cubismo, tá? Diversos trabalhos em cima de Picasso tem matemática. Tá? Se aqueles que socialmente são selecionados, separados, escolhidos para ganhar a vida ou produzir seus meios de sobrevivência a partir da preocupação estética, e esses reconhecem com frequência a matemática como elemento estético, acho que não tem mais o que falar.
sobre a questão da presença do estético dentro da matemática. Ela é bonita, sem dúvida nenhuma é bonita. Eu gostaria de chamar a atenção, eu vou passar um vídeo para vocês que eu recebi, um vídeo de 3 minutos. Um amigo me mandou pela internet um vídeo, eu vou passar para vocês, e o nome do vídeo é Matemática e Beleza. Tem algumas coisas, enquanto o pessoal vai chegando até em todos, eu vou comentar rapidinho, que daí eu passo o vídeo e não vou falar direto mais sobre ele. Tá? O vídeo vai começar com uma apresentação da sequência de Fibonacci. Vocês devem conhecer a sequência de Fibonacci, qualquer termo, 1 mais 1, depois qualquer termo obtido pela soma dos dois anteriores. O terceiro termo é 2, depois é 1 mais 2 dá 3, depois 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, continua. Essa sequência de Fibonacci tem algo de interessante, que se você dividir um número pelo imediatamente anterior a ele, essa divisão, se você continuar na sequência, ele caminha para um número que é conhecido como número de ouro. Tá? O número de ouro é um número considerado pelos renascentistas, não vou nem falar pelos antigos. Os antigos também, os antigos que eu falo a Grécia Antiga, ela era a base, o padrão da estética grega. Ela se fundamenta no chamado retângulo de ouro. O retângulo de ouro é um retângulo que a divisão do maior lado pelo seu menor lado dá o φ, tá? Que vale aproximadamente 1,6, eu anotei aqui, é 1,61803389988, é o irracional. Esse retângulo, ele aparece no Partenon, ele aparece em séries de construções da Grécia Antiga. A estátua grega, o padrão da estátua grega é montada toda em cima de retângulos de ouro. Então, a beleza clássica é uma beleza matemática. No Renascimento, o clássico do retângulo de ouro, do número de ouro, é o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Ele retoma os padrões gregos, tá? E apresenta o modelo, que é aquele homem de braços abertos num círculo e num quadrado. O Homem Vitruviano é de Leonardo da Vinci, na verdade, foi um trabalho feito por um romano chamado Márcio, se não me engano é Márcio Vitruvius Pólico, por isso o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano, a altura inteira, dividido pela altura do umbigo até o chão, dá o número φ, a presença do número de ouro aparece diversas vezes. Tá? No mundo de hoje nós retomamos isso. Dentro da sequência do retângulo de ouro que vocês vão ver aparecer, aparece uma espiral, que é uma espiral que ocorre com frequência na natureza. Tá? O Nautilus, que é uma concha no mar, ele se constrói em cima do retângulo de ouro. O girassol é composto de sequências dessas espirais que aparecem no retângulo de ouro. Tá? A abelha, a montagem do favo de abelha hexagonal, apesar de ela nunca ter feito o cálculo, pelo menos que a gente saiba, né? Ela reconhece, ela sabe que a forma de gastar a menor quantidade de cera, ou seja, a maior área com menor perímetro de um polígono que possa gerar ladrilho é o hexágono. O que é pior, ela fecha a parte de trás com um ângulo, que é o ângulo que dá a maior possibilidade de colocar mel dentro dos favos. Tá? Ela otimiza, transforma em ótima a condição do favo de mel. E os olhos da mosca, do louva-a-Deus, que são aqueles olhos que vêm em 360 graus de uma vez só, ele é todo montado também em cima de hexágonos, muito bem estruturado. Uma coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: esse filme que nós vamos ver, por exemplo, vai dar a ideia de uma matemática presente na natureza. Tá? Galileu Galilei só tem uma frase belíssima, porque me arrepia quando eu paro para pensar que, de certa forma, estudar e conseguir criar os modelos e entender os modelos
que explicam o funcionamento do universo, como, por exemplo, pode parecer que é brincadeira minha, mas o que eu vou falar agora é verdade. Quando na adolescência, com 15 anos de idade, eu sentei e estudei, porque eu estudei sozinho isso, na verdade, eu peguei pela primeira vez, o Teoria Universal da Gravitação, tá? Eu passei 3 noites acordado andando no quintal. Porque aquilo, para mim, foi como um humano, como é que Newton conseguiu fazer aquilo. E, de certa forma, a sensação que eu tinha, e tenho até hoje quando eu faço, é que estudar essas coisas parece um pouco ler a mente de Deus. E Galileu soltou uma frase que é belíssima. Ele diz que a matemática é a linguagem com que Deus escreveu o universo. Quero deixar claro que eu não acredito que existe uma matemática na natureza. Tá? Existe um modelo que nós criamos, obviamente, e esses modelos podem ser aplicados à natureza. Não foi a natureza que produziu matemática. Quem produziu matemática fomos nós. Posição minha. Matemática é uma produção humana. Eu tenho um livro de história da matemática, cujo primeiro capítulo é A Matemática Antes da Humanidade. Eu não vejo sentido nesse capítulo. Tá? Não havia matemática antes do homem. E não haverá o dia que nós formos embora. Tá? A não ser que o outro ser nos substitua e a gente consiga passar para isso. Mas a matemática, na minha opinião, minha posição é, a matemática é uma prática humana. Tá? É claro que essa prática que busca criar os modelos que expliquem o funcionamento das coisas, ela esbarra na forma com que a natureza se organiza. Por quê? Porque nós pertencemos à natureza. E como os seres dentro da natureza, refletimos o que pensamos em cima do local em que estamos. Tá certo? Apesar do que nós vamos ver agora, dá toda a ideia de que a natureza faz matemática, eu acho mais bonito ainda do que isso. O ser humano consegue criar modelos que conseguem ver na matemática e na natureza algo mais belo ainda do que ela é. Vou passar o vídeo aqui para a gente, hein? Só vou passar e não vou comentar o vídeo, hein? Quando puder, manda lá. Pode ir? Pode? Tá com som? Tá com som, não. Volta ele, volta ele.
Você já conhecia um filme? É bem isso de novo? Não precisa de novo, não. Eu vou fazer aqui agora com vocês. Esse filme tem no YouTube, tá? Matemática e Beleza. Vou fazer agora com vocês. Na verdade, eu já fiz. Deixa eu ver, cadê o... Tá aqui. Eu fiz o seguinte. Eu montei a sequência de Fibonacci nessa coluna A aqui até 100, tá? Como é que eu montei? Só para a galera aqui. Dentro do grupo do Office, tem um programa que foi feito para professor. Chama-se PowerPoint. A gente usa pouquíssimo, mas ele é espetacular para ser usado em sala de aula. Conforme esses projetores estão ficando cada vez mais baratos, hoje em dia, para ser sincero, nós temos condições de ter um. Porque quando ele foi lançado, não dava. Custava o que seria hoje, sei lá, uns 10 mil reais para você comprar um projetor. Você não vai comprar um troço desse. Hoje você compra um projetor por R$1.000, R$1.000 e pouco reais, você compra um projetor. Deixou de ser inviável. Você pode até ter esse troço. Eu tenho um pendrive, por exemplo, deve ter umas 30 aulas já montadas em PowerPoint. Tá? Tem um outro que foi montado para as escolas, que acaba esbarrando a gente, que é o Word. O Word, nós montamos as provas nele. E tem um que foi montado para professor de matemática. É o Excel, né? Quem trabalha com essa planilha de matemática é fantástica. Essa planilha para você trabalhar é espetacular. Inclusive, dá para trabalhar bastante em sala de aula. Tá? Aqui, o que eu fiz? Escrevi um, e aqui eu escrevi a fórmula. Tá? Toda a fórmula, galera que não sabe trabalhar, você quer uma fórmula, você escreve igual, aí eu pedi para somar a célula A1 com a célula A2. Quando eu peço para somar a célula A1 com a célula A2, aparece o resultado aqui, 1 mais 1. Depois eu clico aqui do lado e simplesmente arrasto. E a fórmula é passada para todas as demais. Quando eu faço A1 para A2, está aqui, a próxima vai ser A2 com A3, a próxima A3 com A4, a próxima A4 com A5. Então, na verdade, aqui eu gero a sequência de Fibonacci. Do lado, eu fiz o seguinte. Pedi para dividir o A2 pelo A1. Tá? Igual dividir A2 por A1. Quando eu dividir aqui A2 por A1, dá 1 dividido por 1, que é 1. Depois, arrastei. O segundo vai ser A3 por A2. Dá 2 por 1, que dá 2. O terceiro vai ser o A2 por A3. O que fez? Não, fiz besteira. A4 dividido por A3. Assim foi. Repara que eu fui dividindo e conforme eu fui dividindo, olha que isso vai convergindo para o número de ouro. 1,618033, ó. Eu fiz até o centésimo, que é história legal. Tá? Esse número aqui é um número de ouro. É uma aproximação para o número de ouro. Cuidado com o seguinte, tá? O que eu estou fazendo aqui não é uma demonstração que, ao dividir dois números consecutivos da série de Fibonacci, em termo dividido pelo imediatamente anterior, se eu for ao infinito, isso vai dar um número de ouro. Eu não estou fazendo isso. Eu estou gerando uma desconfiança séria de que isso aconteça. Porque eu fiz isso com 100 partes. Ou seja, eu fui até o centésimo. Ninguém me garante que no 100º isso vai funcionar. Ah, mas dá para ter garantia. Não dá para ter garantia nenhuma. Isso tem garantia em outra área. Na matemática não tem garantia nunca. Matemático trabalha com infinito. Tá? Com quantidades infinitas. Pense em qualquer número. Ele está tão próximo do infinito quanto 1. Tá? Então, dizer que os 100 primeiros funcionaram não garante coisa alguma. Te gera uma séria desconfiança. Tá? Outro dia, inclusive, eu li numa revista que o número de átomos... Sabe o qual o número que vocês conhecem que tem nome? Claro, a gente sabe que não termina nunca, tá? Mas, por exemplo, o último número que eu consigo cantar em sequência... 999 milhões, 999 octilhões, 999 sextilhões, 900, até 1. Começando com 999 nonilhões. O que vem depois do nonilhão? Eu não sei, eu acho que não tem. Não tem nome. Decalhão, não sei, não existe, tá? Nonilhão é o último que eu sei que tem nome, tá? Agora,
conheço um número que tem nome maior do que esse? Eu conheço. Vocês conhecem? Google. Daqui Google, na verdade, né? Google, porque o Google, que é o que a gente usa, é uma corruptela de Google, sabe disso, né? Perguntaram o nome para o responsável, qual o nome que ia dar? Google. E sabe de onde veio o Google? Google veio um cara que estava trabalhando aí, o filho dele, se eu tiver, sobrinho, se eu estiver falando besteira, me chama a atenção aí. Ele perguntou, tinha um número grande na mão, que era 10 elevado a centésima. Tá? Ou um seguido de 100 zeros. Aí ele pediu para o moleque que estava na sala, dá o nome aí para dar para esse número. Aí o moleque falou, Google. Falou, Google. Mandou ver. O moleque deu. E depois a Google usou de forma errada, tá? Mas tem um maior que esse, conhece? Googleplex, que é 10 elevado a Google. Tá? Não existe nada que se conte com isso. Por quê? É 10 elevado a 10 elevado a centésima. Googleplex. Por que não tem nada que se conte com isso? Não, pelo que eu saiba, não, sei lá. Material, pelo menos, não tem. Por quê? Estou de olho numa revista que a estimativa do número de átomos no universo é de 10 elevado a 78, entre 10 elevado a 78 e 10 elevado a 80. O que significa que o Google já é maior que a quantidade de átomos no universo. E presta atenção na brincadeira. O Google, ou o número de átomos no universo, 10 elevado a 78, está tão próximo do infinito quanto 1. Você pode tirar quantidades fixas à vontade do infinito, que ele continua infinito. Tá certo? Então, falar que eu fiz até o centésimo está aprovado, pelo amor de Deus, exemplo não prova esses troços. Porque se exemplo provasse verdades em matemática, os exemplos provam existe, mas não prova o todo. Tá legal? Um exemplo, olha, existe um número primo que é par. Dá um exemplo, que é o único que tem, 2. Tá? Se eu falo para você assim, existe um número que elevado ao quadrado é ímpar. O resultado é ímpar. Existe um número que elevado ao quadrado, o resultado é ímpar. Como é que você prova isso? 5 ao quadrado, 25. Provei. Eu falei que existe. Agora, todo número elevado ao quadrado é ímpar. Como é que eu provo isso? Dou um exemplo? Não posso, cara. Nesse caso, o exemplo consegue, um contra-exemplo consegue provar que é falso. Tá certo? Mas não prova que é verdadeiro. Então, exemplos geram desconfianças. Se você tiver um monte de exemplos, todos dando certo, você desconfia seriamente. Aí começa, na verdade, o trabalho pesado, que é com frequência, que é de provar. Aí, o que eu fiz aqui? Vamos voltar lá para a tabela? Ó, dividir 1 pelo imediatamente anterior, e o resultado está dando até a 15ª casa decimal o número de ouro. De propósito, que eu sei que, infelizmente, eu não vou poder provar isso para vocês, eu vou só para dizer por que eu não vou provar, aqui do lado eu fiz o seguinte, ó, eu peguei esse termo, o B3 menos B2, o que significa que o outro é B4 menos B3, o outro é B5 menos B4. Repara que, para dar um pouquinho mais de trabalho, essa sequência aqui, ela não é crescente, nem decrescente. Na verdade, se você pegar a série das razões ímpar, tá? 1, 1.6, 1, ela começa, daqui para cá ela aumenta, de 1 para 2, daqui para cá ela diminui, de 2 para 1,5. Daqui para cá ela aumenta, daqui para cá ela diminui, daqui para cá ela aumenta. O resultado disso é que o lado de cá deu positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. A demonstração, não farei a demonstração, tá? A demonstração, vamos voltar para cá? Pode ir. A demonstração, se ela fosse uma sequência monótona crescente, nós teríamos a coisa mais simples do mundo, mais simples entre aspas, né? Mas uma forma mais imediata de garantir que uma sequência converge é verificar se ela tem
um limite, ela é limitada e é monótona crescente ou monótona decrescente. Se ela for monótona crescente, ilimitada, ela vai ter que convergir para algum lugar. Tá? Aí a gente ficava mais fácil a gente trabalhar. Mas essa sequência ela funciona assim. Pega um aqui, 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 pega um aqui. Ela vai se aproximando do número φ por cima e por baixo. E acaba juntando. Dá para fazer um trabalho muito bonito disso com frações contínuas. É belíssimo, tá? Quem quiser dar uma olhada nessa demonstração, muito bem feita, muito bonita, pega o livro de análise do mestre conhece o livro de análise dele, né? Uma obra-prima. Tem dois. Tem o que eu chamo de Light e o Heavy. Né? No Light é o capítulo 3, tá? Tá certo? O Heavy é quem está com problemas sérios e está afim de tijolão desse tamanho, né? Você sai de lá, se sobreviver, você sabe a análise para valer, né? Pequenininho também, excelente, muito bem feito, tá? Excelente livro. Vamos voltar aqui. O número φ, nossa brincadeira, é função quadrática. O número φ aparece no filme que a gente acabou de assistir. Ele é o resultado da razão de um retângulo que tem uma propriedade interessante. Se eu fizer o seguinte, ó. Como eu só estou preocupado com a razão entre os lados, eu vou criar o retângulo áureo, tá? Eu vou chamar um dos lados de 1. Vamos fazer x sobre isso e descobrir quem é x sobre isso. Eu vou descobrir quem é x sobre 1. Tá legal? Ele tem a seguinte propriedade. Se eu pegar o compasso, fixar aqui e virar, eu formo aqui um outro retângulo, que a razão do maior para o menor, esse menor aqui vai ser o quê? Se isso tudo é x e isso aqui é 1, esse pedaço aqui é x menos 1. O que gerou a sequência, aquela espiral que está presente no náutico, é agora que você pega isso aqui e gira para cá. Aí você forma um outro retângulo, o maior lado com o menor dá o mesmo resultado. Aí você traz essa para cá, forma outro retângulo, o maior com o menor dá o mesmo resultado. Ou seja, você tem um retângulo que se repete ao infinito. Tá? Você vai montando o mesmo tempo todo. Isso acontece no formato, por exemplo, na folha de formato A4? Não. Pode verificar que não acontece. Só esse retângulo tem essa propriedade. Tá? Na folha de formato A4, vocês já devem ter feito aviãozinho de virar e tirar um quadrado. Se não fizeram aviãozinho, como o professor deve ter feito alguma vez na vida um tangram com papel. Nunca fizeram? Tangram com papel, você vai formar o quadrado. Formou o quadrado, a tira que forma é visivelmente com proporção diferente da proporção do formato A4. Mas essa aqui não. Bem, então quem é φ? O que eu quero achar, na verdade, é o x, que na verdade é x sobre 1, maior sobre menor. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 maior sobre menor, sobre x menos 1. Isso vai me dar, multiplicando em cruz, engraçado também, outra coisa para a gente conversar, da brincadeira. Multiplicar em cruz, eu uso isso hoje também. Mas antigamente a gente falava assim, lembrando que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Por quê? Se você fala meios extremos aqui, ninguém vê o que é meio e o que é extremo. Ninguém usa mais, mas antigamente se escrevia a proporção assim, né? Antigamente não. Tá? Esse troço de antigamente, se você já estudou nesse livro, não é antigamente, algum tempo atrás, né? 2. 2 está para 4, assim como 5 está para 10. Na verdade, esse é 2 sobre 4, 5 sobre 10. Multiplica em cruz. Meios e extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Hoje, assim é mais jogo, tá? Eu acho assim até mais bonito, mas assim é mais jogo.
que as propriedades das proporções são conceitos distintos das frações, conceitualmente, mas na prática você trabalha da mesma forma. Então, que é uma outra notação. Isso aqui vai dar o quê? X ao quadrado. Confere aí para não fazer besteira, tá? X ao quadrado menos x vai dar 1 menos 1, igual a 0. Tá certo? Resolvendo isso aí, eu vou ter o quê? De propósito, que eu vou discutir com vocês a resolução da equação de segundo grau, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 que multiplica a que multiplica c, estou com a mão na frente do microfone, mais 4 sobre 2. Isso vai dar x igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou x igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. Isso aqui, menor que 0, no caso aqui não me interessa, tá certo? É algo que não vale. Esse aqui, na verdade, é um número de ouro. O número de ouro é um irracional algébrico, tá? Ele vale aproximadamente 1,6, 1,61, né? 618. Esse aqui é o φ. É um número de ouro. Até hoje eu apresento, é quase que de lei, vira e mexe eu pego ele para apresentar. Tem umas coisas que você faz que você ganha dinheiro a vida inteira, né? Ou, por exemplo, tem uns problemas que você aprende e você resolve o mesmo problema na tua vida de profissão, de matemático. O mesmo problema é usado 500 vezes, tá? O problema dos 35 camelos do Malbataan, eu já devo ter dado aula com o problema dos 35 camelos do Malbataan umas 20 vezes. Tá? Vira e mexe, ele vem de novo, porque é um problema belíssimo. O nego está conversando, você está falando sobre fração, já é de lei aparecer aquele problema que chama a atenção da galera. E um que eu apresento com frequência é um que acredito que boa parte da galera aqui, algo que boa parte dos professores aqui presentes deve usar, que é Pato Donald do país da matemática. Tá? Particularmente eu gosto muito, porque não é um trabalho de matemática propriamente dita, mas acho que é um dos melhores trabalhos de divulgação matemática já feito. Tá? Ele é muito bem feito, muito bem feito. E no Pato Donald do país da matemática, tem uma hora que ele fala da presença matemática na vida. Por falar nisso, Matemática Arte, tem uma série da TV Cultura, TV Brasil, que é excelente e ela está disponível também para ser baixada e ser usada. No Estado, tem uma série de DVDs que chegaram para o Estado há alguns anos atrás, não sei se continuam enviando, e que dos DVDs, que são 2 DVDs, que tem essa série da TV Cultura, muito bem feita, que apresenta o tema Matemática e Arte. No Pato Donald do país da matemática, aparece Pato Donald viaja para a Grécia, aí aparece ele, presença matemática na música, tem uma corda, corta esticada, dá um tom, corta a corda no meio, dá o tom 1/8 acima. Aí, porque a escala do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, teve dedo de Pitágoras, dos pitagóricos no meio dessa brincadeira. Aí, Pato Donald aparece lá, brincando com Pitágoras. E depois ele ganha, quando o Pitágoras aperta a mão dele, o pentagrama pitagórico na mão, tá? Que é o exemplo. Agora eu vou pedir para vocês, ainda bem que o Wagner não está aqui, porque eu vou ter que desenhar um pentágono. Na presença do Wagner é sempre humilhante desenhar até quadradinho, né? Olha só. E no desenho, ele apresenta que o pentagrama pitagórico, a razão entre os lados tem um número de ouro. Tá? E depois mostra que o pentagrama aparece na natureza um monte de situações. Ninguém riu, combinado? Isso que eu estou desenhando é um pentágono. Deixa eu falar uma coisa que é sempre... Eu não desenho bem não, tá?
sempre a frase que eu uso quando eu quero justificar minha falha em desenho. Geometria é a arte de pensar certo com figuras erradas. Tá certo? O que eu quero de fato. Tá bom, gente. Se eu ficar desenhando mais, vai mais ou menos até o final da aula tentando colocar esse pentágono direito. Ó. Não foi dos piores, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, desconsiderando a necessidade de provar que existe uma sequência de triângulos, um monte de triângulos semelhantes aqui, vou fazer a consideração de simetria. Vamos fazer, eu afirmo que isso aqui é A, se esse aqui é A, esse aqui é A, esse aqui é A, esse aqui é A, e eu afirmo que isso aqui, vou chamar isso aqui de B, e se esse é B, esse é B, e esse é B. Tá legal? Deixa eu dar os nomes que eu dei aqui. Eu quero saber, vou fazer o seguinte, chamar isso de A. Chamar isso aqui de X, chamar isso aqui de Y. O que eu estou procurando é quem é A dividido por B. Deixa eu olhar aqui se é ele mesmo. É A dividido por B que eu estou procurando. Mas vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos ver o que a gente faz aqui. Chamar isso aqui de A, chamar isso aqui de B. Vou chamar isso aqui de Czão. Dzão. Chamar isso aqui de F. Um monte de letrinha aí bonitinha. Tá dando para filmar legal? Tá. Vou fazer o seguinte, ó. Esse triângulo B é F, ele é semelhante ao triângulo CDF. Vê se concorda comigo. Por que eu quero provar? Eu estou imaginando o filme, tá? Eu assisti o filme com a molecada, que A dividido por B, quanto é que dá? Quanto é que dá esse A dividido por esse B? Tá? Vai dar um número de ouro, tá? Pelo menos eu espero. Tá certo? Vai dar um número de ouro, que na verdade é o que aparece no filme dizendo que a razão entre esse A e esse B dá um número de ouro. Tá? Da semelhança desses dois triângulos aqui, esse e esse triângulo, a gente tira o quê? Que A... Eu introduzi duas letras que eu tenho que desaparecer com elas, tá? XY tem que ir para o espaço. Vou utilizar como auxílio para chegar à razão A sobre B. O A sobre B, nesses dois triângulos, eu posso tirar que A dividido por B é igual a está para B, assim como Y está para X. Agora eu vou pegar a semelhança entre esse triângulo aqui, ACD, triângulo ACD, semelhante ao triângulo
ABE. Isso aqui vai me dar o quê? Isso vai me dar... Eu vou tentar gerar um y sobre x de novo. Vou fazer o seguinte, ó. Esse todo do grandão, que é 2A mais B. Esse concorda aí comigo, hein? Acompanha, para não fazer besteira. 2A mais B. 2A mais B está para A mais B. Assim como y está para x. Chamar isso aqui de 1, chamar isso aqui de 2. E a gente tem que de 1 e 2, e da transitividade, se isso é igual a isso, isso é igual a isso, esses dois aqui são iguais. Eu tenho que A sobre B é igual a 2A mais B sobre A mais B. Isso vai me dar que A ao quadrado mais AB, multiplicando em cruz, é 2AB mais B ao quadrado. Daqui sai que A ao quadrado menos AB menos B ao quadrado é igual a zero. Certamente, tanto A quanto B são diferentes de zero, porque se um deles for zero, essa estrela sumiu, né? Esse pentágono não existe. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dividir os dois lados, dois membros dessa igualdade por B ao quadrado. Aí eu fico com A ao quadrado sobre B ao quadrado menos A sobre B menos 1 igual a zero. Ou seja, A sobre B ao quadrado menos A sobre B menos 1 igual a zero. Chamando x de A sobre B, x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. O que me dá aqui A sobre B. Essa aqui nós já resolvemos, aqui é de lá. A sobre B é 1 mais raiz de 5 dividido por 2, ou seja, Walt Disney não mentiu, o filme está certo. A razão é o número de ouro. Tá legal? Tá legal. Agora eu quero levantar uma bola para a gente como professores, até para pensar um pouquinho. Não tem como sair da equação de resolução da equação de segundo grau, não tem como deixar de falar nela, não tem como deixar de apresentar a equação, não tem como deixar de ensinar os alunos a trabalharem com acha o valor de A, acha o valor de B, acha o valor de C, substitui na fórmula. Mas eu acho que esse é um dos momentos mais traumáticos do ensino fundamental para a matemática. Que nesse momento, a gente, como professor, o aluno, o sistema, sei lá, o sistema do qual nós fazemos parte, a gente ensina, faz com que o aluno acredite que matemática é uma fórmula de bolo. Que essa fórmula que é tirada da manga, os alunos não sabem de onde vem, tá? Quem sabe substituir, que é um processo mecânico, tá? É a resolução, sabe matemática. Particularmente, eu diria o seguinte, o que um computador é capaz de fazer, que você programa num computador, está longe, estou generalizando, tá? Está longe do que se chamaria matemática, do que o homem produz com matemática.
aquela fórmula, a utilização da fórmula, como a gente normalmente faz, ela é um programa, cara. Ela é uma receita de bolo descarada, cara. Tá certo? Eu vou fazer duas coisinhas aqui. Eu, particularmente, não é que eu deixe de dar a fórmula, não. Aquela fórmula é usada demais para alguém ter que tirar a fórmula na hora ou usar outro meio. Ela é rápida. Tá certo? Ela é rápida. Então, você acaba tendo que usar. Mas não significa que você vai ter que começar com ela. Tá? O aluno tem que entender o porquê que ele vai usar aquela fórmula. Tá certo? Uma das formas de trabalhar com a equação de segundo grau que dá fácil para fazer é um método de completar quadrado. Tá? Ou seja, na verdade, é um método de completar quadrado que a gente usa para chegar até a fórmula. Tá? Eu vou completar um quadrado com essa aqui que a gente já resolveu. Resolver a equação de novo. Ó. Vamos pegar x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Aí, ó, eu vou lembrar aqui no rascunho, porque eu vou precisar desse rascunho. Eu vou lembrar que... Deixa eu apagar aqui um pedacinho disso aqui, que é um rascunhozinho, daqui a pouco isso volta. Eu vou lembrar aqui. X mais m elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2mx mais m ao quadrado. Isso aqui é rascunho, tá? Que eu vou completar o quadrado no rascunho aqui. Aí eu estou aqui com x ao quadrado, que é esse aqui, e esse de cá vai ter que ser o menos x. Daqui eu tiro que 2m tem que ser igual a menos 1, o que significa que m é menos 1/2. Se m é menos 1/2, então o m ao quadrado vai ser menos 1/2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ter que ser 1/4. Tá. Esse m vai ser 1/4. Então, vou fazer o seguinte, olha só. X ao quadrado menos x mais 1/4. Bem, não posso simplesmente somar 1/4, mas eu posso somar 0. Então, mais 1/4 menos 1/4. Mais 1. Aqui eu somei 0. Não afeta em nada. Isso aqui dá 0. Isso aqui, então, eu conheço. É um trinômio quadrado perfeito, que eu acabei de calcular ali do lado no meu rascunho. Isso aqui é o quê? Isso é x menos 1/2 ao quadrado. Isso é igual, aqui vai dar 4 sobre 4, tá certo? 4 sobre 4. Está errado. Isso aqui não é menos, tá? A equação que a gente está resolvendo é com, não é mais, isso aqui é menos, tá certo? Tá legal ou não? Tá aquela lá, quer chegar ao mesmo resultado. Claro que também ia dar aqui, mas não vai chegar onde eu quero. Aqui dá 4 sobre 4, dá menos 5 sobre 4. Joga para o outro lado. Certo. 5 sobre 4. Como isso é um quadrado, posso extrair raiz quadrada dos dois lados. Vale mais uma chamada de atenção. Cuidado com o processo de extração de raiz quadrada dos dois lados, tá? Quando a gente soma dos dois lados numa igualdade, qualquer valor, ou multiplica ou divide por qualquer valor diferente de 0, se a coisa é verdadeira, ela continua sendo verdadeira, a igualdade se mantém. Quando você eleva o quadrado ao quadrado dos dois lados, tá? Você tem que ter o cuidado que é onde gera as raízes estranhas, que você jamais vai transformar uma verdade numa falsidade. Você pode transformar uma falsidade numa verdade. Então, tem que ter um certo cuidado quando faz essas operações, tá? Quando eleva ao quadrado, por exemplo, se você tem de um lado menos 5, do outro lado 5, isso é falso. Ao elevar ao quadrado, você fica com 25 igual a 25, que passa a ser verdadeiro. E aí é que aparecem as raízes estranhas numa equação irracional, né? Aqui não, aqui eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, dá para tirar porque isso aqui é positivo, isso fica um x menos 1/2 igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 2.
Quem é x? X é 1 meio mais ou menos raiz de 5 sobre 2. X é 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou x é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Nosso valor é esse aqui. Esse aqui é menor que zero. No caso, se for aquele problema, né? Solto, os dois servem como solução. Tá legal? Esse método de resolver, eu acho bastante plausível em sala de aula você resolver algumas equações sem utilizar a fórmula, e depois que resolver algumas equações sem utilizar a fórmula, se você pegar a equação genérica, ax² mais bx mais c igual a zero, você consegue completar o quadrado e chegar à fórmula se o aluno já tiver feito uns 4, 5, 6 problemas resolvendo essa fórmula. Você completa o quadrado e chega até a fórmula. E depois, não tem saída, você vai dar a fórmula. A fórmula facilita bastante. Agora, nosso tempo que vai ficar escasso, hein? Ontem eu fiquei montando um monte de coisa para a gente falar, eu só vou falar mesmo. Vou pular algumas etapas. Outra forma de trabalhar com resolução de equação do segundo grau, que é interessante, está no nosso livro de ensino médio. Ele é devido a povos antigos da Mesopotâmia, que registraram isso em tabletes de argila. Tá? A equação do segundo grau, acredito que tenha surgido basicamente como a solução de obter dois números que somados deu alguma coisa e multiplicado deu outra. Tá? Acaba sendo a nossa velha menos soma mais produto. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Soma 5. Eu quero o seguinte, ó. Soma 5 e produto menos 9. De propósito, eu peguei dois números de soma e produto, não dá para fazer com cabeça com facilidade não, tá? Porque vai dar um irracional. Se eu pegasse números pequenininhos, seriam bonitos. Como é que você faz isso? Uma das formas de fazer isso, que seria nosso tradicional, é montar um sisteminha, né? Seja x e y, tal que x mais y é 5, e que x vezes y é menos 9. Isso vai me dar, se eu substituir o y, não vou chegar ao final dessa não, tá? X, 5 menos x, substituindo embaixo eu tenho x, que multiplica 5 menos x, é igual a menos 9. Isso vai dar 5x menos x ao quadrado é igual a menos 9. Isso vai dar x ao quadrado menos 5x menos 9 igual a zero. É isso mesmo? Tá? Me conta aqui. Não, menos 9. Jogou tudo para o primeiro mesmo? Não, joguei tudo para o segundo. Na verdade, eu não fiz isso. Eu joguei tudo para o primeiro, depois multipliquei tudo por menos 1. Tá? No livro do Malbataan tem um momento que o poeta Yazid, se não me engano, duvida da capacidade do Beremiz Samir de fazer conta, aí pede, se é capaz de calcular, e pede para ele verificar quantos camelos tem uma cáfila que o califa vai dar de presente para a noiva dele. Aí Beremiz Samir chega na porta da... Beremiz Samir é o homem que calculava, tá? O protagonista do filme, do livro. Chega na janela, dá uma olhadinha, tem tantos. Falou, meu Deus, como é que você conseguiu contar tantos camelos misturados de uma vez só? Eram mais de 200 camelos. Ele falou, não, achei muito sem graça contar camelo por camelo e resolvi fazer o seguinte. Primeiro contei todas as pernas, depois contei todas as orelhas, somei e dividi por 6. Né? Olha só. A solução disso aqui, eu completaria quadrado. Tá? Completando o quadrado, eu ainda não falaria na forma, se fosse o caso. Tá? Mas a solução disso aqui, eu vou dar de presente aqui, porque eu já resolvi em casa. Me conta uma coisa, isso tem solução? Você tem certeza que isso tem solução? Tem solução real? No complexo, um grande barato de trabalhar com complexo, toda equação polinomial tem coeficientes reais, tem raiz. Essa porcaria tem raiz no complexo sempre. Mas no real nem sempre. Isso aqui você garante que tem solução real?
garante, presta atenção, isso aqui igual a 1, coeficiente reais, isso aqui negativo, ele tem solução real. Porque se tivesse solução complexa, teria que ter duas complexas. Duas complexas seriam um conjugado. Produto de dois conjugados nunca dá negativo, é positivo. Tá certo? Um produto negativo, você sabe. Então, eu vou montar sem me preocupar qual é o resultado. É que, na verdade, de certa forma, eu já fiz a conta. A gente chega aqui na frente falando, tirando tudo na hora. Está tirando lá na hora, é tudo ensaiado. Em casa, ontem de noite, eu sentei, o que eu vou falar com a galera? Rabisquei aqui, tanto é que eu vou dar o resultado. Tá? Mas na hora que eu montei, eu escolhi -9, eu queria um que desse qualquer coisa, eu não queria que desse inteirinho para nego. Dá tanto, soma tanto, produto tanto. Isso vai dar quebrado, mas eu queria um que tivesse certeza que ia dar. Aí o que eu fiz? Escolhi um produto negativo. Porque produto negativo, meu irmão, não pode ter raiz complexa. Equação do segundo grau, com produto negativo, não pode ter raiz complexa. Porque complexo aparece, coeficientes inteiros, coeficiente real aparece como conjugado. E produto de dois conjugados é um número positivo. A mais BI, que multiplicar A menos BI, é B ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso é positivo. Então, já sabia que tinha solução. E a solução desse troço é 5 mais ou menos raiz de 61 sobre 2. Tá? Agora eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Essa brincadeira da soma e produto, já aparece em tabletes. Olha só, quando eu vou falar agora, já aparece em tabletes, parece que povos de 4.000 anos atrás resolviam álgebra, problemas, não resolvia nada, a álgebra é do século XVI. Tá? A álgebra mesmo, como nós a entendemos, as soluções são retóricas. A maior parte das soluções, elas aparecem como na Arábia, então, isso aparece bastante. Eu estou lendo um livro sobre esse assunto. A Arábia aparece quase como poesia. A questão estética é presente. Inclusive, tem o seguinte, alguns livros, eles são escritos, livros de matemática, na forma retórica mesmo, com poesia. Os problemas têm forma de poesia. Eu li um há pouco, um enxame de abelha, a rainha caminhava pelas flores, não sei o que mais, um zangão solitário, daí perguntava quantas abelhas estavam flutuando, tá? Mas até você descobrir, tanto é que existia um tradutor para o livro escrito, na mesma língua, na verdade. Ele pegava aquele poema produzido e dava um arcabouço mais matemático, mas mesmo a solução dele era uma solução retórica, ele falava como a coisa deveria ser feita. Tá? Pegue a metade da soma dos dois números. Some essa metade com não sei o quê. Não existia simbologia. Tá? Era uma solução retórica. Então, isso que eu estou fazendo aqui é uma tradução da solução retórica que se encontrou em escritos antigos. Uma tradução para o nosso tempo. Inclusive, por algumas coisas escritas como eles faziam, era uma coisa de louco. Tá? Um dos textos que eu ralei feito louco para conseguir entender foi, que eu fiquei apaixonado pelo cara, foi Arquimedes. Malandro. Eu ralava um dia para sair de meia página do que o cara tinha escrito. Tá? E uma das coisas que pegava era a forma com que ele escrevia. Então, o primeiro problema... Eu não li em grego, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Então, eu já vi a tradução. Então, a mesma tradição era o cão chupando manga para conseguir entender o que ele está fazendo. Depois que você entendia também, andar nas nuvens, né? Você conseguia descobrir o que aquele cara pensava que é genial. Aí estou fazendo essa tradução. A proposta é a seguinte, eu quero dois números cuja soma dê 5 e o produto dê -9. Vou chamar esses números de x e y. Eu quero x mais y igual a 5 e quero x vezes y igual a -9. Falou? Preste atenção. Esses dois números x e y podem ser iguais? Não. Porque se fossem iguais, isso aqui seria o dobro do valor deles, seria 2,5. 2,5 ao quadrado não dá -9. Então, esses números são diferentes. Então, um é menor que o outro. Vou escolher como menor o x. E vou colocar assim, x e y. Coloquei esses dois sobre a reta real. A reta real, eu vou até colocar essa setinha aqui
essa setinha tem uma coisa que me grila, porque alguns livros de geometria têm mania de colocar seta dos dois lados para dizer que a reta continua sem parar o tempo inteiro. E no eixo real, a seta só pode aparecer de um lado, tá? Boa parte das vezes nem aparece, porque a seta ele indica o sentido de crescimento dos números. Os números estão crescendo da esquerda para a direita. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, no meio desses dois, vê se concorda comigo. No meio desses dois, está a soma dividido por 2, ou seja, 5 meios. Concorda ou não? Se eu somar um com o outro e dividir por 2, peguei a média, vou pegar o meio deles. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, chamar isso aqui de D. A distância do X até o ponto médio. Chamar isso aqui também de D. A distância do Y até o ponto médio. Tá certo? Olha só. Se eu fizer... Quem é X? Vê se você concorda comigo. Que se eu fizer X vai ser 5 sobre 2 menos D. Vê se concorda comigo. É isso? É. Quem é Y? Y é 5 sobre 2 mais D. Concorda comigo? Concorda? Deixa eu falar outra coisa, tá? Você não está só concordando comigo, você está concordando com o que estava escrito nos tabletes da Argila há 4.000 anos atrás. Tá certo? Se eu descobrir quem é D, eu acho quem é X e acho quem é Y. Tá certo? Só que eu tenho uma coisa. Eu tenho que X vezes Y, 5 sobre 2 menos D, multiplicado por 5 sobre 2 mais D, eu sei quanto é. Isso é menos 9. O produto é menos 9. O produto da soma pela diferença, 25 sobre 4 menos D ao quadrado, é igual a menos 9. Isso vai me dar que menos D ao quadrado, ou D ao quadrado, vai ser 36 mais 25 sobre 4. Vê se não é isso. 61 sobre 4. Confere aí. Quem é D? D vai ser raiz de 61 sobre 4, sobre 2. Eu poderia imaginar o seguinte, o D, algebricamente, é menos raiz de 61 sobre 2. É isso mesmo? Isso aqui eu não quero. Por quê? Apesar de dar para trabalhar, eu estou trabalhando com uma distância. Distância aí é positiva. Tá certo? Dá para trabalhar porque você vai encontrar os mesmos, usa um e usa o outro, você encontrar os mesmos valores só trocando quem é X e quem é Y. Quem é X? X é igual a 5 sobre 2 menos raiz de 61 sobre 2, que é 5 menos raiz de 61 sobre 2. E Y é igual a 5 sobre 2 mais raiz de 61 sobre 2, que é igual a 5 mais raiz de 61 sobre 2. São aí os dois valores. Falou? Outra forma de abordar. Eu preparei mais não sei quantas coisas para falar com vocês, saí pulando tudo porque é uma pena. Quero reclamar, viu, professor Wagner? 1h15 é muito pouco. É muito pouco. Você fica preocupado. Não, o que vai falar? Eu ia falar um pouco para a gente distinguir, nem vou falar. Mas tome cuidado de qualquer forma. Cuidado para não confundir quando abordar bem claro o que é a equação e o que é a função polinômio do segundo grau. Você não pode fazer tudo que faz com equação, que faz com polinômio. São conceitos bastante distintos. Mas antes de fazer uma coisa com vocês, ao invés disso, uma vez, para a gente fechar a brincadeira,
essa brincadeira de criar historinhas em sala de aula, eu resolvi começar o trabalho com função de segundo grau criando uma historinha de um rapaz que acordou num quarto. Na verdade, ele estava sonhando. Ele sonhou que acordou. Ele sonhou que acordou num quarto. Na verdade, não começa assim, né? Ele acorda num quarto, depois você descobre que a história é um sonho. Tá? Só que, na verdade, ele estava num castelo. Tá? E esse castelo tinha algo de especial. Qualquer cômodo tinha uma porta que levava para qualquer um dos outros cômodos do castelo. Entendeu? Imagina que você consiga... Toda a planta praticamente tem corredor. Tá certo? Toda casa tem um corredor onde tem um monte de porta. Imagina que você vai construir uma planta baixa, ou seja, um pavimento só, que você conecte todos os cômodos. Você está num cômodo, quer ir para outro, tem uma única porta que leva para um outro cômodo. Falou? É claro que vai ter uma porta para sair do castelo, mas essa não está me preocupando. Aí fui contando a história, eu tinha errado, aí aconteceu o seguinte, imagina, por exemplo, que só existam 2 cômodos. Se só existem 2 cômodos, quantas portas a gente tem? Uma porta que leva de um para o outro. 3 cômodos, quantas portas são necessárias? Hein? Esquece a porta que sai do castelo, tá? Quantas portas? 1, 2, 3. Tá legal? Se eu tiver 10 cômodos, quantas portas são necessárias? Para levar de uma única porta, levando de um cômodo para outro. Se eu tenho 10 cômodos, quantas portas tem em cada cômodo? Se esse castelo tem 10 cômodos, quantas portas tem em cada cômodo? 9. Se tem 10 cômodos, se há uma porta que leva para qualquer um dos outros cômodos, existem 9 portas em cada cômodo. Tá certo ou não? Supondo que ninguém é maluco de colocar uma porta que leve do cômodo para o próprio cômodo. Tá? Porque isso aí já não é mais um sonho. Isso é Salvador Dalí. Tá certo? Brincando. Tem 9 portas. São quantos cômodos? 10. Com 9 portas em cada cômodo, qual o total de portas? Devagar. 90. Com um erro. Tá certo? Com um erro. 90 portas seriam 9 portas por cômodo, vezes 10 cômodos, dá 90. Só que uma porta que leva do cômodo A para o cômodo B é o mesmo que leva do cômodo B para o cômodo A. Tá certo? Então, 90 por 2, 45. Então, isso seria feito com 9 vezes 10 dividido por 2, 45. Me conta uma coisa. 4 cômodos, quantos são necessários? 4 cômodos. Quantas portas em cada cômodo? 3. 3 portas em cada cômodo. Quantos cômodos? 4. Dividido por 2, 6. Vamos ver se é isso mesmo? A história que eu criei ficou bonitinha. E vocês já devem ter descoberto que eu gosto de criar histórias, né? Ó. Fiz desenho errado. Espera um pouco aqui. Eu faço pelo lado de cá. Ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá legal? Tá, então me conta uma coisa. Agora começava a seguinte brincadeira. Se tem N portas, se tem N cômodos, quantas portas? N, que multiplica N menos 1 sobre 2 é igual a número de portas. Falou? Então me conta uma coisa, aí eu posso substituir. Se tivesse P for 55, se P for 55, porque aqui eu fiz uma conta, agora eu quero o seguinte, eu dou o número de portas, quero saber o número de cômodos, falou? P55. Se P é igual a 55,
Isso vai me dar n que multiplica n menos 1 sobre 2 igual a 55. Isso é igual a 110. N é quanto? N é quanto? 11. Precisa desenvolver a equação do segundo grau? Ninguém vai. Como é que você aconselharia teu aluno a fazer esse troço aqui? Não, que calculadora, pelo amor de Deus. Primeira coisa que você sabe é que N e P são números inteiros. Então, você vai testar essa porcaria. Vê se 5.000 dá para fazer. 5.000 vai dar? Não dá. É muito. Testa. O bom senso vai fazer ele testar e verificar qual é o valor de N. É muito mais rápido do que desenvolver e resolver a equação do segundo grau. Então, N igual a 11. Agora, eu quero saber o seguinte. Se P for igual a 40, quem é N? N, que multiplica N menos 1, vai ser igual a 80. Eu quero dois números consecutivos que multiplicados dê 80. Se N for 9, 9 vezes 8, 72, é pouco. Se N for 10, 10 vezes 9, 90, é muito. 9 é pouco, 10 é muito. N é alguma coisa entre 9 e 10, esse problema não tem solução. Com esse aqui, não. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é possível... Mas tem solução algébrica? Tem. É possível que você tenha soluções algébricas se não tem soluções práticas. Pô, bonito, chamei a atenção. Agora vamos ilustrar. Quantas portas tem o castelo de 5 cômodos? Ou seja, o nome desse texto acabou surgindo com isso. O nome do texto é o quinto quarto. Porque até aqui era uma aula que eu ia dar. Tá? O quinto quarto. N, nesse caso, N igual a 5. 5 vezes 4 sobre 2. Tem 10. Perfeito. Você achou quantas portas tem um castelo com 5 cômodos? Ganha um doce quem desenhar. Não existe como desenhar o quinto quarto. E eu provei isso. E esse foi um inferno. Tá? O quinto quarto não pode ser desenhado. Pode tentar, você vai gastar caderno, tá? Tá, porque eu gastei. Então, tem que ter como desenhar essa porcaria. Você dá uma voltinha, um entra aqui para dar uma... Não pode ter corredor. Porque a saída são os corredores. Tem que desenhar o quinto quarto. Um se fecha sempre. Presta atenção aqui, que aqui eu tenho um problema. O quinto quarto não tem acesso a isso. Aí você vai tentar, da forma que está aqui, você pode tentar cortar um que atravesse todos. Tenta fazer isso. Tá? Aí eu entrei em sala, ganhei. Aí eu ganhei a aula mesmo. Que eu cheguei em sala, vamos, brincando, desenha aí para mim o quinto quarto. Aí um tenta, outro tenta, outro tenta. Olha, um ponto na média. Quem me trouxer na semana que vem o quinto quarto desenhado. Tá? Acabou o final da semana da galera, né? Agora, o fantástico foram as soluções, porque o problema era o seguinte. 3 dimensões, 2 andares, você tem quantos quartos você quiser ligando. Isso pode ser feito. Você vai sair pelo teto, mas labirinto de Escher está aí para isso. Tá certo? No plano, um pavimento só, o quinto quarto não é desenhado. Aí as soluções foram fantásticas. Mesmo no garoto queria o ponto, porque ele desenhou o cômodo, o castelo, envolvendo o planeta Terra. Aí ele atravessava o planeta para ir de um cômodo para outro. Falei, colega, não, está no plano. Falei, bem, presta atenção. Não está exatamente no plano, entendeu? Então, mas não está, no plano não está no chão, no chão. Está no chão, mas presta atenção, o planeta está no espaço. Ah, mas no espaço não conta, ninguém desenha um castelo no espaço. Ninguém desenha um castelo no espaço, mas também ninguém desenha um castelo que envolve o planeta, cara. As saídas são... Vale um ponto, meu irmão. Vale um ponto na média. Se prepara que vem alguma solução. Não tenha dúvida que alguma solução tem. Tinha mais coisas que eu queria falar com vocês, mas nosso tempo já esgotou. Mais uma vez, foi um prazer imensurável estar com vocês. Um orgulho estar aqui perto dos mestres. Tá? E até uma próxima oportunidade.
Vocês têm um exercíciozinho para fazer de tarde, a gente volta à tarde com vocês. Valeu, gente.